Voltamos a apresentar Repercussão Geral. E estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Acessando o portal da Rádio Justiça, você pode também baixar as entrevistas que você acompanha aqui de segunda a sexta-feira no Repercussão Geral. Você pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustiça ou pelo WhatsApp 61 999 75 81 40 999 75 8140. Você está ouvindo Repercussão Geral. E agora na Rádio Justiça vamos falar de um decreto que pode limitar a concessão da cidadania italiana para brasileiros e também para outras pessoas pelo mundo. Para falar deste caso, eu converso agora com Daniel Tadoni, ele que é sociólogo e ex-funcionário do Consulado da Itália em São Paulo e em Recife. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá a todos, muito obrigado aí por me receber. Daniel, as pessoas que buscam essa concessão da cidadania italiana, principalmente os brasileiros, estão assim apavorados com um decreto chamado Decreto Salvini. Conte para nós o que vem a ser esse decreto e o que aconteceu com esse decreto. Então, primeiro fazendo uma brevíssima digressão aí sobre a questão da cidadania italiana. Na Itália, a cidadania ela é regulada por uma lei ordinária. Embora seja uma lei orgânica, é uma lei ordinária. Ou seja, infelizmente, na Itália, a lei da cidadania pode ser mudada por um rito legislativo bastante simples, né? O que eu vejo como um grande problema e um grande defeito, porque eu considero que o tema da cidadania é um tema muito sério para ser modificado por um decreto, por um jabuti, como se diz aqui no Brasil, na lei do orçamento, né? Então, eu acredito que esse seja um grande problema. O decreto, que ninguém sabe exatamente quem elaborou, até hoje eu não consegui saber de onde saiu o decreto, e se ele foi escrito a muitas mãos, se ele foi escrito por uma única pessoa. O decreto, o rascunho do decreto, né? De fato, ele mexia na questão da cidadania, não só na cidadania por direito de sangue, como também em outros aspectos que regulam a cidadania italiana. E me pareceu bastante desastrado, muito atrapalhado, por diversos motivos. E o decreto, ou seja, a redação do decreto, demonstrou de forma bastante clara que a pessoa ou o grupo de pessoas que o redigiu não entende muito bem de cidadania italiana, né, pela forma como foi redigido, porque vindo a entrar em vigor naquela redação, sem dúvida nenhuma haveria problemas posteriores do ponto de vista de judicialização de vários temas e várias situações, porque as modificações são inaceitáveis do ponto de vista dos princípios gerais de direito, da não irretroatividade dos efeitos da lei. Então, nesse caso, Daniel, é bem diferente a legislação sobre imigração brasileira com a italiana? No Brasil, a nacionalidade brasileira, a modalidade de atribuição e concessão da nacionalidade brasileira são previstos na Constituição, né? E, então, para modificar qualquer coisa relacionada à cidadania, à nacionalidade, é necessário que haja uma emenda constitucional e, obviamente, sendo necessária a emenda, é necessária uma maioria qualificada e um rito legislativo bastante complexo, né? Na Itália, infelizmente, isso não ocorre. A lei da cidadania é uma lei ordinária e ela pode ser modificada de uma forma bastante, digamos, leviana, no sentido mais original da palavra. E isso eu acredito que seja um ponto negativo. Embora certas modificações na lei italiana nunca tenham ocorrido da forma como nós tivemos no ano passado um susto de tentativa de modificação através, veja só, de uma pequena modificação na lei do orçamento, né, porque a lei do orçamento ela é capaz de mudar leis ordinárias, né, e deste ano tivemos esse susto desse decreto-lei, né, que depois deveria ser convertido no parlamento, com relação
relação à questão da cidadania. E no Brasil isso não ocorreria justamente porque a nacionalidade é prevista, é um direito constitucional. Na Itália existe essa fragilidade, embora, repito, isso nunca tenha acontecido na história, né? A lei da cidadania italiana hoje é de 1992, então ela vem de certa forma estável desde 1992, e na verdade, mesmo a lei de 1992, ela mudou pouco o princípio da cidadania italiana, da nacionalidade italiana, desde que ela foi pela primeira vez regulada pelo Código Civil de 1865, né? Então nunca houve uma mudança brusca nos critérios de atribuição e concessão da cidadania italiana durante a história da Itália como Estado-nação, que surgiu em 1861, né? Eu estou conversando com o sociólogo Daniel Tadoni. Estamos falando sobre uma possível mudança na concessão da cidadania italiana. Hoje, Daniel, o cidadão descendente de italiano, existe um limite de gerações com que ele pode pedir essa cidadania ou não? Não, não existe um limite legal, ou seja, um limite previsto em lei, né? Existe um limite temporal que afeta pouquíssimas pessoas, né? Porque a Itália se formou como nação em 1861. Então, se o ascendente de um descendente, ou seja, um italiano, digamos assim, que tenha tido filhos no Brasil e ele tenha morrido antes da formação da Itália, ou seja, antes de 1861, esses descendentes não têm direito à cidadania. Então, na prática, existe uma limitação, que é uma limitação cronológica da formação da Itália como país. Para dar um exemplo concreto, no Brasil nós temos muitos Accioli, Cavalcanti, Doria, né? Nós temos inclusive outros que agora me falha a memória, mas vamos ficar com essas três famílias bastante conhecidas, Accioli, Cavalcanti e Doria. O antepassado de todas essas pessoas são antepassados que são italianos, mas são italianos que emigraram para o Brasil ainda no tempo do Brasil colônia. Então, o ascendente que emigrou, ele morreu muito antes da formação da Itália como Estado-nação. Então, a pessoa pode até conseguir traçar toda a sua ascendência até aquela pessoa que nasceu em Florença, por exemplo. Todo Cavalcanti, teoricamente, tem lá o seu ascendente, o Filippo Cavalcanti, que nasceu em Florença, né? Mas isso se deu, se não me falha a memória, lá no século XV, né? Então, esses descendentes, mesmo o Filippo Cavalcanti tendo nascido em Florença, eles não têm direito à cidadania porque o óbito do ascendente ocorreu antes da formação da Itália como país. Mas 99% dos descendentes italianos no Brasil são de italianos que chegaram ao Brasil após 1875. Então, na prática, ou seja, para 99% dos descendentes, não existe uma limitação de geração. Então, pode ser neto, bisneto, ou existe um limite? Na verdade, a lei italiana prevê que é italiano o filho de italiano. Porém, isso, no momento em que o filho, ele é filho, ele se torna italiano. E assim sucessivamente o seu filho, e o seu neto, e o seu bisneto. Porque o Código Civil de 1865 já trazia, se também não me falha a memória, no artigo 4º, que é italiano o filho de italiano. Então, pode ser o trisavô da pessoa. Ele chegou ao Brasil em 1888. Ele teve o filho no Brasil em 1890. Se ele reconheceu esse filho, registrou esse filho é italiano, porque é filho de italiano. Sucessivamente, esse bisavô registrou o seu filho, que é o avô dessa pessoa, em 1915. Né? Então, ele foi lá, ele já era italiano, porque a lei italiana assim determinava, ele registrou o seu filho é filho de italiano. Então, o avô é italiano. E assim sucessivamente até chegar nos dias de hoje. Então, na verdade, a lei italiana, a pessoa não se torna italiano. A pessoa é italiana pelo simples fato do nascimento.
né? Então essa cascata é de filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E Daniel, esse decreto, esse esboço desse decreto, ele faria com que houvesse qual tipo de limitação? Então, o decreto, como eu disse inicialmente, foi muito mal redigido, é evidentemente redigido por alguém que não conhece a lei da cidadania em sua profundidade, né? Por quê? Porque o ânimo do decreto seria limitar também para os descendentes a cidadania italiana até a segunda geração. O problema é que a pessoa que fez isso, ou o grupo de pessoas que fez isso, ele não entende que os descendentes italianos, eles têm direito à cidadania regulado e garantido pelo artigo 1º da Lei da Cidadania, e não pelo artigo 9º. E é o artigo 9º que eles queriam modificar, não o artigo 1º. Se não houver modificação no artigo 1º da Lei da Cidadania, não há como modificar a transmissão iure sanguinis, ou seja, por direito de sangue da cidadania. O ânimo de quem redigiu, uma pessoa ou um grupo de pessoas, era limitar até a segunda geração, teoricamente até o neto, né? O problema é que essa pessoa ou grupo de pessoas imagina que os descendentes têm direito à cidadania por concessão, ou seja, por um tipo de naturalização. E não é assim que ocorre. Muitos italianos, até pessoas estudadas e letradas, e inclusive muitos brasileiros, acham que a cidadania é uma concessão que a Itália faz, né? Ou seja, que ela dá se ela quer. Mas não é assim. A lei, o Código Civil de 1865, a Lei 555 de 1912 e depois a Lei 91 de 1992, todas essas 3 leis fundamentais da cidadania italiana determinam que é italiano o filho de italiano. A pessoa nasce italiana, não é uma concessão do Estado, é uma atribuição automática por lei. Então, mesmo que um decreto venha modificar isso, as pessoas já nascidas não podem jamais serem tocadas por uma nova lei. Então, todo o decreto é de uma atrapalhação, de uma atrapalhada, de uma irresponsabilidade fenomenal. Então, eu recebi com bons olhos que o decreto não toque em nada disso, porque cidadania não pode ser legislada de forma irresponsável, a toque de caixa. Isso tem que existir uma discussão com a sociedade e, sobretudo, as pessoas precisam entender que uma nova lei da cidadania, mesmo amplamente aprovada pelo parlamento, só pode passar a valer para pessoas que nascerem depois da entrada em vigor da lei. Ela não pode retroagir no tempo para tocar pessoas já nascidas. E Daniel, esse decreto, ele alteraria também o entendimento sobre as mulheres italianas que se casaram com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição de 48 na Itália? Então, na verdade, o fato não é elas terem se casado com estrangeiros, né? Esse não é o fato definidor, porque isso já foi resolvido por uma sentença da Corte Constitucional Italiana em 1975 e por uma lei em seguida aprovada pelo Parlamento no ano de 1975. Isso já foi resolvido ali. O que não foi resolvido foi, do ponto de vista administrativo, ou seja, quando não existe judicialização da questão, o que não ficou resolvido é o caso de filhos, né, de mulheres italianas que nasceram antes de 1º de janeiro de 1948. Né? De fato, a Lei 123 de 1983, que também foi seguida de uma outra decisão da Corte Constitucional, ela retroagiu apenas ao período da Constituição italiana, que passou a entrar em vigor em 1º de janeiro de 48. Desde 2009, as pessoas têm conseguido, na via judicial, o reconhecimento da cidadania em casos que, na linha de ascendência, existe uma mulher que teve um filho ou uma filha nascidos antes de 1º de janeiro de 1948. Né? O que esse decreto modificaria é passar para aceitar administrativamente esses casos, ou seja, não haveria necessidade de judicializar todos os casos em que existe uma mulher
na linha de ascendência, e a geração posterior nasceu antes de 1º de janeiro de 48. O fato de ter se casado com um estrangeiro não é a questão, né? A questão é a mulher ter tido um filho antes de 1º de janeiro de 48. Eu acho positivo a ideia, né? Ou seja, a ideia de permitir que esses descendentes tenham direito à cidadania administrativamente é positiva. O que eu sou contrário, e radicalmente contrário, é que exista qualquer mudança do ponto de vista conceitual da cidadania feita através de um decreto. Isso eu acho inaceitável e não é digno de um país como a Itália, da sua tradição de respeito ao Estado de Direito, às leis, aos princípios do direito. Cidadania não se modifica conceitualmente por decreto. E Daniel Tadoni, para encerrarmos, qual o conselho que você deixa para esses milhares de brasileiros que pensam na cidadania italiana e ficam agora com medo por causa desse decreto? Olha, primeiro, existia apenas um rascunho de decreto. Então nós vamos ter que ver, quando esse decreto de fato for para sanção presidencial, qual será a redação dele. Se a redação contiver qualquer coisa que venha a prejudicar o direito dos descendentes, haverá judicialização, sem nenhuma dúvida. Ou seja, terá que ser acionada o Consiglio di Stato, a Corte Constitucional italiana, ou seja, que seria o equivalente, digamos, ao STF. Por quê? Porque teria que ser declarada a inconstitucionalidade, ou seja, a ilegitimidade de qualquer ponto do decreto que estabeleça um limite de geração ou que prejudique o direito de pessoas que já o possuem, porque elas já nasceram. Então, elas já nasceram sob a força de leis que já lhe dão o direito, né? Não se trata de uma concessão estatal precária que pode ser mudada a qualquer momento. Então, a Itália nunca teve na sua história, sobretudo quando falamos de cidadania, qualquer lei que tenha retroagido no tempo para tirar direitos, prejudicar pessoas. Tá? Tivemos o contrário, mudanças que retroagiram para beneficiar, jamais prejudicar. Então eu acho que isso jamais vai acontecer. Eu quero crer que a Itália jamais caia na tentação de fazer algo do gênero. Minha recomendação para essas pessoas é que sigam suas vidas. Se tem interesse na cidadania italiana, eu acho que as pessoas não devem deixar normalmente nada para depois. Se a pessoa tem o direito, vá atrás do seu direito. Então, envie o seu pedido de cidadania ao consulado competente pela área onde vivem e aguardem ser chamados e façam o seu pedido de cidadania. Mas lembrando, o pedido de cidadania por direito de sangue é apenas uma verificação formal da documentação que a pessoa tem para verificar um status de cidadania, uma condição de cidadão italiano que a pessoa possui desde que nasceu, certo? É isso que é o reconhecimento da cidadania, porque nós só podemos reconhecer aquilo que já existe. Então, o reconhecimento são pessoas que já são de iure, ou seja, de direito, cidadãos italianos, e só vão reconhecer esse direito de facto, documentalmente. Então, eu acho que todos aqueles que têm interesse, que não devem esperar, devem fazer o seu pedido nos consulados competentes e ver esse direito reconhecido documentalmente nos consulados. Eu quero agradecer a participação na Rádio Justiça de Daniel Tadoni, sociólogo, ex-funcionário do Consulado da Itália em São Paulo e em Recife, que esteve repercutindo conosco um decreto, ou melhor, um rascunho de um decreto que pode limitar a concessão da cidadania italiana. Daniel, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos.